Olá, eu sou a Joyce Paz, eu tô aqui de volta com o meu convidado Felipe Raureliuk. Olá, Joyce. Seja bem-vindo de novo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, sempre um prazer. A gente vai falar hoje desse box Sessão Anos 80, que traz 4 títulos: Admiradora Secreta, A Lenda de Billie Jean, Deu a Louca nos Monstros e Alguém Muito Especial. É um compiladão aqui dos anos 80. Embora à primeira vista esses filmes possam não fazer sentido junto, mas a gente vai descobrir aqui até o final desse vídeo que eles fazem sim. Com certeza. Foram ótimas escolhas. Verdade. Eles trazem alguns cards também, originais, ó. Deixa eu te ajudar aqui, já. Assim o pessoal consegue ver direito. Consegue ver melhor. Ó. Com uma arte, inclusive, tava até comentando, né? O que parece isso daqui, ó? Uma série aí que tá rolando? Tá rolando com umas crianças de mistério, suspense. A gente tava comentando aqui como hoje a gente tá vivendo esse momento de resgate de uma aura oitentista, né? Com o boom do Stranger Things. Eu acho que nem só no cinema, né? Na música, na moda. Acho que os anos 80 tá em alta como nunca esteve, né? Como nunca esteve. Nas festas aí, na noite paulistana, Sim. né? Festa Plock, né? Sim. Com essas referências que a gente tem aí da década de 80. Isso é uma onda não só nacional, né? A gente dei um exemplo aqui de música nacional, mas isso tem no mundo inteiro. Eu acho que o ser humano, as sociedades, elas tendem a olhar para trás com um carinho pela infância, por uma época que ficou no passado, e revisitar essas épocas, né? A gente já teve isso muito forte em relação à década de 70, um pouco antes. Daqui a pouco os anos 90. Daqui a pouco são os anos 90 que vão chegar aí com tudo. E então esse box ele vem numa hora super apropriada pra gente relembrar. No momento que a nostalgia com essa época tá em altíssima. Stranger Things, que a gente citou aqui rapidamente, é uma consequência total disso, né? Uma série que faz referência, inclusive, à linguagem cinematográfica, audiovisual daquela época. Estética. Temáticas. Exatamente, que tá vindo aí. Felipe, como que tava os anos 80 na indústria cinematográfica americana, né? Que a gente tá falando desses filmes todos norte-americanos, então vamos fazer esse recorte aqui pra entender. Olha, a década de 80 foi uma década meio complicada do ponto de vista comercial, né? Para os grandes estúdios. Dando um panorama assim muito rápido, a gente vinha de uma ressaca da nova Hollywood, né? Que começou lá no final da década de 60, durou a década de 70 toda, trouxe clássicos inesquecíveis, mas que depois de todo... Estremeceu a indústria refez, assim, muitas pessoas que estavam ligadas à indústria saíram, outras entraram, trazendo novas ideias, uma onda novos ares. Foi muito bom, oxigenou muito bem. A indústria americana não tinha mais a preocupação com a televisão, por exemplo, cada um já tinha o seu próprio espaço. Mas aí, quando chegou essa espécie de ressaca início da década de 80, Toro Indomável foi o último grande filme da nova Hollywood, né? E depois a gente começou a ter vamos dizer assim, um ladeira abaixo. E aí o que o cinema comercial por excelência faz? Ele normalmente aposta naquelas fórmulas mais óbvias para conseguir atrair o público, já que aquela ideia da nova Hollywood não estava mais dando certo. E aí a gente tem, junto com a ascensão de grandes produções comerciais no final da década de 70, Guerra nas Estrelas, Tubarão, ET, o Extraterrestre, que é de 82, filmes que iam muito nessa onda, assim, na onda do... Blockbusters mesmo. Blockbusters mesmo. Inclusive tem alguns autores que dizem até hoje que os criadores do blockbuster são o George Lucas e o Steven Spielberg, porque foram eles que trouxeram Tubarão. Inclusive Tubarão foi um dos primeiros filmes, eu já li a respeito, que meio que não inventou, mas meio que se apropriou e criou toda uma dinâmica com relação ao marketing de lançamento dos filmes. Exatamente. O Tubarão é meio que um antes e um depois nesse tratamento de marketing de venda dos filmes pro público. Exatamente. E lembrando que o Tubarão, né, o Spielberg já era o Spielberg, né, quando o Tubarão aconteceu, então depois, todos os filmes que ele fez depois, inclusive o ET, que é da década de 80, vem nessa onda. As continuações todas do Guerra nas Estrelas são, né, desse período também. Então, assim, o cinema norte-americano surfou por aí e ficou nessas fórmulas aí praticamente a década inteira. É no final da década que a gente vai ter a ascensão de Sundance, muito em função do Robert Redford ter criado o Instituto Sundance e fomentado o cinema independente. Começou aí o renascimento do cinema americano a partir dos independentes. Sim, então a gente pode entender que os anos 80 foi meio que uma década de um certo limbo.
um período de um pouco de uma instabilidade de indefinição, né? Isso, e ainda teve mais um aspecto que acho que é legal a gente citar, que é a televisão não era mais um problema, mas tinha outro problema e que era muito mais aterrorizante, que era o vídeo doméstico. O que era na época o vídeo doméstico? Era a fita VHS, as locadoras, né? A partir de um determinado momento, você não dependia mais de ninguém para ver o seu filme a hora que você quisesse. Olha que coisa louca. Você não tinha mais que ir num determinado lugar ver uma sessão e nem esperar que passasse na televisão. Sim. Com comercial. Você tinha mais autonomia, né? Você ia na locadora, alugava o título que você queria, assistia quantas vezes quisesse na hora que você quisesse. E isso, num primeiro momento, causou um rebuliço total nos executivos dos estúdios, que eles passaram a pensar o seguinte: mas e como é que eu vou ganhar dinheiro de verdade com isso? Se eu vou disponibilizar a minha joia diretamente para o público. Então eles estavam muito preocupados com isso e, em função disso, passaram a apostar cada vez mais nessas fórmulas que estão muito presentes nesses filmes aí desse box que a gente está analisando. Sim, e somado a esse cenário também tem a questão da película, que já vinha entrando numa, não numa decadência, mas o digital já vinha mostrando o início seus primórdios ali. Seus primórdios. Inclusive, e alguns cineastas manifestavam muita preocupação com isso. A gente pensa que a entrada do digital é uma coisa mais recente, nos anos 2000, mas não, nos anos 2000 ele se consolidou, mas isso já foi sendo desenhado dos anos 80 pra frente. Então, até curioso que tem um documentário, eu recomendo pra quem não conhece, que é o Quarto 666, dirigido pelo Wim Wenders, diretor alemão. Ele tava no Festival de Cannes em 82 e ele fez um documentário que foi o seguinte: ele reuniu num quarto de hotel, nesse quarto 666, todos os diretores, cineastas que estavam naquela edição de Cannes e fazer uma seguinte pergunta pra eles: o que você acha que vai ser o futuro do cinema? O cinema morreu? Frente à televisão, frente ao vídeo digital? Então esse era o grande questionamento, o grande medo deles. Isso a gente tá falando de 82, né? Até então, parece uma coisa recorrente, né? Todo problema, toda questão que se coloca, os cineastas do momento normalmente se fazem essa pergunta, né? Tem um outro filme muito interessante dessa época, que é o Videodrome, Síndrome do Vídeo, que fala muito também dessa relação do público com o vídeo. E também teve muito filme que saiu nessa época só em formato de VHS, que não era nem feito em película. Então era esse período de transição mesmo. Então eu vou fazer uma provocação aqui, Felipe. Vamos lá. O que você acha que faz desses filmes uma espécie de espírito do tempo dessa época, dos anos 80? Cara, eu acho que tem várias coisas que fazem esses filmes e tantos outros dessa época se tornarem muito únicos. E eu já começo levando o público que está assistindo esse vídeo a pensar em vários filmes que foram exibidos já à exaustão de tarde, na sessão da tarde, no cinema em casa, que não existe mais, mas que existia. Por que tem certos filmes que a gente assiste e parece que são de um determinado tempo? Esses 4 filmes desse box, gente, eles têm todas essas mesmas características. Eu diria que características são essas? Primeiro, você tem uma total caracterização da década de 80 mesmo. Nos costumes, nos bairros, no figurino. Né? Total. Figurino, maquiagem, cabelo. Escolas, né? As escolas. Tá tudo muito datado. Sim. E também é o seguinte, do ponto de vista econômico, a década de 80 foi, principalmente na América, nos Estados Unidos, economicamente foi muito bom, né? Foi um período muito bom, porque você vinha num momento de bem-estar social, no padrão americano de vida. E os Estados Unidos sempre souberam vender muito bem, né? Esse padrão, assim, de consumo e tudo mais. E, então, economicamente, eles estavam muito bem. Então, é o sonho da classe média, né? Todos esses filmes aí são o sonho da classe média, são passa famílias... no bairro da classe média, configuração familiar. Casas enormes, onde você tem acesso aos bens de consumo. E isso, assim, pegava muito. Se você era americano, você consumia isso porque você se via nesses filmes. Se você não era americano, você sonhava em ter isso, né? E a classe média aqui mesmo, brasileira, boa parte dela nessa época também tinha acesso a esse tipo de condição, né? Na década de 80, né? Apesar de ter sido uma década economicamente um desastre aqui pro Brasil, mas a classe média da época, ligada ao funcionalismo público, né? Às profissões mais tradicionais, tinha um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida, tinha videocassete, tinha VHS, tinha acesso a tudo isso. Então você meio que se via e se identificava com tudo aquilo. Por exemplo, nesse box aí a gente tem o quê? Tem pelo menos 2 filmes aí que são
um embrião aí de comédias românticas, né? Sim. Você tem a Admiradora Secreta. Isso. E Alguém Muito Especial. Que é isso, né? São histórias que versam aí sobre relacionamento, sobre menino conquista a menina, mas aí na verdade a outra que tenta ajudar ele é que realmente gostava dele. Os dilemas clássicos da adolescência colegial, né? Exatamente. Então tá tudo isso presente lá. E aí a gente tem um filme aqui que eu acho que é o mais conhecido desse box, né? Que é Deu a Louca nos Monstros. Que aí é aquela coisa do fabulesco, né? Do extraordinário, de você ter um grupo de crianças e que acaba tendo que se... É bem Clube dos 5, é tudo nessa pegada. Se a gente for lembrar de outros grandes títulos dessa década, você tem vários filmes, Gremlins, né? Assim também. Uma coisa do valor da amizade, a inocência infantil que vai vencer o mal. Exatamente. E aí todos esses filmes têm aí 1h30, 1h20, então são filmes fáceis, são filmes para toda a família, você pode assistir tranquilamente, sem ter nenhum tipo de dedo, sabe? É uma diversão para todos os públicos, para todas as idades. São filmes que ainda foram feitos numa época em que os efeitos especiais eram manuais. Exatamente, era na unha, né? A gente fala isso, principalmente no Deu a Louca nos Monstros. Então, nos extras do DVD, já aproveitando, tem um making of, entrevista com o diretor. E eles mostram toda essa questão dos efeitos visuais, entrevista com o elenco, na época e hoje em dia. Então o filme foi um fracasso de bilheteria, se Deu a Louca nos Monstros. Mas ele é analisado assim por quem esteve lá, né? Quem participou, quem fez e tudo mais. E que tipo de impacto que ele teve também no momento em que ele abraça tecnologias que ainda na época eram até um pouco modernas, né? Modernas, não, pra época sim. Então, ousadas, né? Um pouco. Ousadas. Então eu diria que assim, acima de tudo são filmes muito divertidos, né? É uma diversão garantida. Podem parecer e vão parecer datados, com certeza, justamente por eles terem muito essa marca de sua época, mas eu acho que são indiscutivelmente um registro do seu tempo mesmo, né? Mesmo que não seja artisticamente o período mais fértil do cinema, mas nos traz aí um registro muito legal. E é bom a gente inclusive lembrar que o John Hughes, que é um grande argumentista, roteirista de vários desses filmes. Autor mesmo, né? Autor mesmo, né? Se você olhar a lista dos diretores desses filmes, desse box, você não vai lembrar. Exatamente. Né? Eu ia destacar, inclusive, Alguém Muito Especial, que o roteiro foi feito pelo John Hughes, que o Felipe comentou, que, entre outros filmes, fez Clube dos 5... Curtindo a Vida Doidado. E ele... Esqueceram de Mim. Exatamente. E ele sempre foi considerado por muitos como um verdadeiro autor. Inclusive os filmes que ele escrevia, é difícil você lembrar quem dirigiu os filmes, porque é uma marca John Hughes. Você sabe que foi escrito, idealizado por ele, mas não importa muito quem tá dirigindo, porque a marca ele é do roteirista. Então eu tava comentando com o Felipe aqui nos bastidores que ele retoma um pouco aquilo que existia na Hollywood clássica, né? Em que o roteirista estava à frente da figura do diretor. Ele tinha uma preponderância, né? Com relação à direção. Ele era realmente a estrela, né? E a nova Hollywood tinha quebrado um pouco isso, porque normalmente o diretor era também o roteirista e era o grande visionário daquela obra. O regente, né? O regente daquela obra. E aqui não, esse período realmente você tinha os diretores que eram mais executores, mas o grande mente por trás eram os roteiristas, os argumentistas, e o John Hughes é o maior nome dessa época. Inclusive ele chegou a ser homenageado numa edição do Oscar agora, recentemente, a coisa de 4, 5 anos, teve um clipe destinado só a esses grandes filmes dessa época, e esses 4 filmes aqui do box, todos estão dentro dessa época e são grandes exemplares disso, né? O legal do trabalho de John Hughes também é que ele conseguiu lançar um outro olhar sobre a juventude, sobre a adolescência, sobre as questões desse público, né? Dessas pessoas, diferenciadas dos outros filmes da época, que de repente funcionavam a partir de um esquema mais mecânico mesmo. Ele trazia uma certa complexidade para aqueles dramas, ele não tratava de uma maneira banal, ele tratava com uma seriedade, então ele adicionava outras camadas para que eles não eram só dramas juvenis, eram dramas de vida, questões familiares, a pessoa tentando se encontrar, inclusive o personagem do Alguém Muito Especial, o protagonista, ele tem um dilema com relação à profissão, ele quer seguir uma vida artística, mas ele tem que pagar contas, a família quer que ele faça outra coisa, ele gosta de uma garota, mas a melhor amiga dele é apaixonada por ele. Mas tem um dilema que ele é profundo, ele não é bobo, ele não trata de uma maneira... Ele não banaliza, ele não deixa de dar importância como se fosse um assunto menor, né? Sim. Inclusive tem outro filme aí... Draminha juvenil. Exatamente.
A Lenda de Billie Jean também a gente tem uma personagem protagonista feminina, que é uma coisa que a gente tá falando muito agora, né? Nesses últimos meses aí. Mas que a gente já tem nesse filme aí da década de 80 e que é muito bacana. E eu andei até, né, estudando aqui o filme, depois de ter assistido ele, falavam muito na época que ela cortou o cabelo, a protagonista, porque ela, né, ela fica com o cabelo curto, né, ao longo do filme. Ou seja, meio que se masculinizou, né? Então, e que não era comum nessa época, Sim. Não era uma coisa que acontecia com muita frequência. Então são dramas que, como você colocou, são levados a sério, né? Sim. Não é o jovem como se fosse alguém que não entende nada, fútil, né? Fútil e etc e tal. Por isso que ele se diferenciou, né? Exatamente, exatamente. Então vale a pena mesmo conferir. Acho que ele tem mais compaixão, né, na maneira como ele enxerga essas personagens. Ele vê o jovem como um ser imerso dentro de uma sociedade, né? E não necessariamente algo descartável ali, né? Bom, como de costume, mais de 1 hora de extras no box. Então vale a pena, muitas entrevistas, bastidores, entrevista com o elenco infantil. E aí é muito interessante porque dá pra ver os atores hoje em dia como eles estão. Show de bola. Aí você faz esse contraponto de quando eles eram criança e agora, eles olhando pra trás, falando como que esses filmes foram importantes na carreira deles. Muitos estavam fazendo cinema pela primeira vez, então muitas estreias aqui nesses filmes. Então é isso, a gente reforça aqui o convite. Uma sessão anos 80 recomendada pra toda a família, bem leve, bem divertido e pra quem tá nostálgico com essa época, é uma boa pedida, né? Excelente, não perca, muito bom. Fãs de Stranger Things, aproveita aqui também. Uma boa recomendação, viu? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.